Aproveitando os números da Covid-19, a gente vai conversar agora ao vivo pela internet com o senador e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, para saber mais sobre os impactos da pandemia aqui no Brasil e aqui também na Bahia. Lembrando também que estamos ao vivo nesse exato momento na Rádio Educadora FM 107,5, no programa Multicultura com Renato Cordeiro. Olha só, o governador já está aqui. Senador, boa tarde, seja bem-vindo ao TVE Revista, é um prazer falar contigo. Boa tarde, Raoni. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TVE Revista. Minha primeira palavra, na verdade, é de parabéns a toda a equipe da TVE, do Flávio, que é o diretor-presidente, não sei nem como é que se chama exatamente, mas a toda a equipe, por todo o trabalho que vem desenvolvendo, a interiorização da TVE, a digitalização do nosso sinal, hoje atingindo, parece que mais de 9 milhões de pessoas, e ao esforço que vocês todos têm feito. Eu sei que a equipe está extremamente debilitada, porque alguns, por serem do grupo de risco, tiveram que continuar trabalhando em casa, e vocês, como se diz na gíria do futebol, estão batendo córner e cabeceando para fazer o gol. Mas fica aqui minha homenagem, meu reconhecimento. Eu acho que quem é apaixonado pela vida pública, principalmente na área de comunicação, numa área como essa, que as pessoas estão sedentas de informação, é fundamental que a TVE, a nossa TV pública, esteja fazendo esse trabalho. Segundo, eu queria me manifestar também, me solidarizando, dando um abraço à distância a todas as famílias, as 214 famílias enlutadas, e a todas enlutadas no Brasil e no mundo, mas particularmente na Bahia, a todos aqueles que não estão enlutados, mas estão angustiados, um parente, um amigo, internado no hospital, então aquela ansiedade vai ou não vai conseguir recuperar. Então, quero primeiro dar essa palavra de conforto a todos que estão sofrendo com esse inimigo que ninguém esperava, que atormenta a vida do mundo já desde dezembro aqui no Brasil, já desde janeiro, e mesmo sofrendo com essas mortes, dizer que, em função exatamente do trabalho, e não só do trabalho pontual agora, a partir do surgimento da Covid, mas do trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado pelo governador Rui na área de saúde, a gente acabou tendo uma rede que eu tenho certeza que está pesando nesse momento para poder dar um atendimento mais à altura do que nosso povo merece, apesar de todas as dificuldades. E, por fim, só de abertura, fazer como você fez na abertura do TVE Revista, meu abraço a todos aqueles enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, já que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Dar meu abraço, torcer para que vocês não se contaminem, porque para suas famílias, mas também para nós, para todos os baianos, é fundamental o trabalho de vocês, tem sido assim no mundo inteiro. Então, meu abraço, até porque eu tenho dentro de casa uma enfermeira, né? Eu é que não posso esquecer esse dia, porque Fatinha é enfermeira também de profissão, apesar de que agora merecidamente está aposentada, mas também é enfermeira. Então, meu abraço a todas as enfermeiras e enfermeiros. E, senador, fica também aqui... Parabéns para você, Raoni. Eu que sou torcedor da renovação, estou vendo um jovem como você já aí tocando a TVE Revista, quer dizer, da minha alegria. Eu acho que o mundo é isso mesmo, as gerações têm que ir ocupando espaço. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, senador. Fica aqui meus agradecimentos também em nome de todos os profissionais aqui do IRDEB que estão trabalhando sim nesse enfrentamento para informar todo mundo, porque a gente sabe que a informação também é uma forma de prevenção. Agora é o seguinte, lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo nesse momento, também junto com a Rádio Educadora FM. E é o seguinte, senador, no último sábado, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele foi passear de jet ski em Brasília. Se aproximou de pessoas e disse que o Brasil vive uma neurose diante do novo coronavírus e que 70% da população brasileira será infectada. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, Raoni, deixa eu dizer, eu tenho insistido, eu sei que é difícil desprezar a palavra do presidente, mas eu, sinceramente, eu acho que a gente não devia mais dar muito ouvidos a esse cidadão. Ele usa isso não porque é maluco, ele usa isso porque isso é uma metodologia. Como ele não tem o que dizer ao povo, não tem o que dizer ao Brasil, não tem o que dizer de projeto para onde está levando o Brasil, ele precisa de uma novela
a cada semana para que a gente possa entreter o seu público. Eu não tenho dúvida, a cabeça dele hoje está voltada para 2022 só. Ele só está pensando na reeleição dele para tentar ter o segundo mandato. Então, tudo que ele faz, eu estou dizendo que é uma metodologia, porque já está, inclusive, escrita em livros. Hoje é uma técnica. O que ele faz? Ele joga uma bomba. Andou de jet ski. A gente vai passar a semana falando do diabo. É óbvio que é um absurdo. Um presidente da República que já conta no seu país com quase 12 mil mortes, 11.500 e poucas mortes, o cidadão está lá. Mesmo que ele possa estar, eu também estou na minha casa, também estou com minha família, também posso ter um momento de alegria, apesar da tristeza geral, mas não acho que é pertinente alguém que está com o país enlutado, você esteja desfilando, dizendo não é comigo, e daí? Morreu 12, como ele achava que tinha que morrer 30 mil, segundo ele, numa guerra civil, talvez ele ache que a pandemia vai substituir até a tal guerra civil que ele pretendia. Mas eu, sinceramente, prefiro gastar minha energia, a energia dos governadores, dos prefeitos, que eu quero aqui também parabenizar. Não é fácil. Eu digo sempre, Raoni, que aqueles na cadeia da política, vamos dizer, na linha da política, aqueles que mais sofrem é quem está lá na ponta. Porque não é tão fácil bater no Palácio Planalto, nem aqui no Palácio de Governo, mas para bater na porta do prefeito e dos vereadores é fundamental, é muito perto. Então, quem primeiro recebe toda a pressão do que está acontecendo é vereador, prefeito e secretário municipal. Depois sobe para o nível estadual. Então, também aqui, meu abraço e meu reconhecimento à grande maioria dos prefeitos que tem tido uma postura séria nesse enfrentamento. Então, eu vou dizer, é mais um absurdo, mas eu acho que ele faz, Raoni, isso de propósito, só para a gente ficar se ocupando e passa a semana falando dele. Eu estou atrás de saber os testes que já estão sendo feitos, pelo menos em 5 laboratórios, já estão testando em humanos a vacina, e eu rezo a Deus que a gente chegue ou no medicamento, mas preferencialmente na vacina, para que as pessoas nem adoeçam. E eu gosto de comparar o isolamento, Raoni, com o fato, se você for numa estrada dirigindo o seu carro, uma estrada que você não conhece, tem buraco, se não tem buraco, se tem curva, não tem curva, e chove muito, tem muita neblina, você faz o quê? Você diminui a velocidade, eventualmente encosta no acostamento para esperar passar para evitar um acidente. O que nós estamos fazendo não é com gosto, mas é com a sabedoria e com a ciência. Não tem remédio, não tem vacina, então é evitar ao máximo que as pessoas se contaminem. E eu quero fazer uma comparação, por que as pessoas falam de isolamento? Porque muita gente está com o vírus e não sabe que está, porque não tem sintoma, não tem febre, não tem nada. Então o cara está inocente, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, senta num lugar e ali vai transmitindo. Graças a Deus, a taxa de transmissão de contaminação da Bahia está até das mais baixas do país. Eu acho que o governador Rui Costa, que tem se desdobrado para manter a saúde financeira do Estado e, ao mesmo tempo, atender a saúde, eu espero que a gente consiga atravessar. Então, se você me perguntar o que eu achei daquela cena, mais uma cena deplorável, ele já é tratado fora do país como uma piada, o Brasil perdeu completamente o status que a gente tinha conseguido colocar de um país importante na constelação internacional e hoje, infelizmente, virou motivo de capa de revista internacional, não com elogios, mas com piada e na ironia de de alguém que não sabe o que está fazendo ou sabe que ele quer manter os 30. Ele acha o seguinte, se morrer 30, 40 mil, não é com ele, e daí? O que eu quero manter é aquele meu grupo de 20, 25, 30% animado. Para isso, ele faz uma nova. Semana passada foi o Cala a Boca. Essa semana eu já disse, pode escrever que sábado, domingo e segunda ele vai arrumar uma outra, porque ele vive disso. Eu quero criar um fato para virar notícia. Se lembra aquele negócio, falem mal, mas falem de mim? É o que ele quer. Eu até sugeriria ao nosso órgão de imprensa não repetir tanto o nome dessa coisa ruim, porque eu acho que a gente acaba fazendo propaganda para ele. O senador, ontem foi informado, inclusive, que quase 200 mil oficiais militares receberam os R$ 600, o apoio do governo federal. Mas eles não têm o direito.
Por outro lado, a gente já mostrou aqui inúmeras filas na porta da Caixa Econômica da Bahia. O Senado pode fazer alguma coisa para corrigir estas situações? Olha, primeiro em relação às filas, que eu acho um absurdo. As pessoas vão porque precisam do dinheiro e não se conseguiu montar uma estrutura que atendesse elas dentro do padrão necessário. Eu, inclusive, já fiz uma representação para obrigar o governo a abrir e não deixar exclusivamente na Caixa Econômica Federal. Com isso, você poderia ter um espalhamento do pagamento do auxílio emergencial e, evidentemente, diminuir muito as filas que estão acontecendo, ou então organizar de uma outra forma. Mas eu já fiz, inclusive, essa admoestação pelo Senado. Sobre a questão dos militares, eu quero dizer da minha perplexidade, porque ninguém recebe sem pedir. E se efetivamente foi esse recebimento, significa que 180, 150, 200 mil membros das Forças Armadas pediram ilegalmente uma coisa dessa. Então, na minha opinião, isso cabe uma investigação muito séria. Eu vi já a nota do Ministério da Defesa, eu conheço o ministro Fernando, trabalhou conosco quando eu era ministro da Defesa na organização das Olimpíadas do Rio de Janeiro e, portanto, eu espero que essa investigação corra rápido e, evidentemente, havendo os culpados, na minha opinião, há os culpados, eles sejam punidos, porque não existe essa. Ninguém cai na conta, o cara vai buscar. Ou o cara vai buscar, então significa que o cara se inscreveu. A condição para receber todo mundo sabe. E não me consta que, no caso dos militares, tenha alguém que esteja naquela condição, porque todos eles estão com contrato. Então, eu acho preocupante. Eu espero que o Ministério da Defesa, o governo federal, investigue com a maior rapidez para preservar o nome da instituição das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Ainda sobre esse assunto, porque é uma preocupação enorme, esse auxílio aprovado aos trabalhadores foi para 3 meses, mas infelizmente, ao que parece, a pandemia pode durar mais tempo. O Senado Federal está discutindo a ampliação desse prazo? Olha, seguramente está. O Senado tem, inclusive, a Câmara também, o Senado, através das nossas reuniões virtuais, como eu estou fazendo com você, praticamente toda semana existem 3, 4 reuniões de Senado, 3, 4 da Câmara. Hoje eu vou ter sessão do Senado às 4, amanhã tem sessão do Congresso, quinta-feira sessão do Senado. E, inevitavelmente, pela, vamos dizer, extensão da crise da pandemia, nós vamos ter que trabalhar votando uma nova lei que foi votada no Congresso, essa de 600, que pode chegar até 1.200, para que o tempo possa ser estendido. Eu quero repetir o que eu falei numa sessão onde o ministro da Saúde, o atual, foi responder aos senadores. Eu não vejo nenhuma razoabilidade de se discutir planejamento de saída do isolamento social antes que a curva de contaminação e a curva de óbitos comece a cair. Foi assim no mundo inteiro. O Brasil, muito menos o presidente da República, vai inventar a roda. Ele, na verdade, está brincando com o sentimento. Eu sei da angústia das pessoas que trabalham em restaurante, em bar, em táxi, em camelô, profissionais que trabalham autônomos, cujo rendimento caiu abruptamente. Por isso que a gente fez esse auxílio emergencial. Então, de uma certa forma, quem fica instigando as pessoas, dizendo, temos que ir para a rua, está praticamente botando elas num corredor da morte. Essa que é a verdade, porque vai aumentar, não vai ter onde ser atendido e o volume de mortes cresce muito. Eu vou repetir, Raoni, ninguém, nem o governador Rui Costa, nem eu, nem Otto, nem Coronel, nem nenhum dos nossos deputados, nenhum prefeito nosso está achando bom ter que ficar no isolamento social. Mas é a medida que nós temos para evitar uma tragédia maior. E repito, não vamos inventar a roda. O mundo inteiro fez o quê? Enquanto a curva estava subindo, foi assim na Itália, na Espanha, em Portugal, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, que estava subindo isolamento. Quando a curva começa consistentemente a descer, menos gente contaminada, a taxa de óbitos por dia cai, aí você começa a pensar num planejamento. Repare que a Alemanha, que é um país extremamente organizado, ele estava com número baixo, fez isolamento,
quando o número começou a aumentar, agora achou que estava controlado, diminuiu o isolamento, já voltou a aumentar a contaminação. Então, nós vamos viver uma espécie de, eu acho, de efeito sanfona até termos o remédio ou a vacina. Você folga quando o número de contaminação está embaixo. Se ele começar a crescer de novo, nós vamos ter que voltar. Aqui na capital, por exemplo, foi feito um isolamento, praticamente um tranca-rua, que o pessoal fica falando desse nome. Todo mundo fala em nome em inglês, eu digo às pessoas, arruma um nome brasileiro, bloqueio de rua, se não quer o tranca-rua, porque alguém já diz, mas tranca-rua é uma coisa religiosa. Tudo acabou que inventa um negócio. O que eu não acho razoável é que a gente não invente um nome nosso para dizer o seguinte... Melhor que lockdown. Muito claro, melhor que lockdown. Aí fica... Eu sou brasileiro, então o que é isso aí? É tranca-rua, bloqueia a rua, fecha tudo. Então, nós entramos no fecha tudo lá na Boca do Rio, em plataforma, na Joana Angélica, na 7 de setembro. Fechou tudo por quê? Porque aquilo eram pontos que estavam levando a contaminação. Então, está correto. Gostar, ninguém gosta, eu quero repetir. Não tem nenhum gestor, nem governador, nem prefeito que goste disso aí. Mas tem que ter a responsabilidade de fazer. Essa é a única prevenção que a gente tem. Olha, eu quero, lembrando de novo do Dia Internacional da Enfermagem, veja, a grandeza dessas pessoas. Qualquer uma dessas pessoas podia fugir da sua obrigação, porque sabe que está se expondo. No entanto, estão lá médicos, enfermeiro, faxineiro, vigilante, porteiro, todo mundo que funciona num hospital tentando fazer isso. Se nós, Rui, eu sei que fez semana passada uma reunião com os chineses da Huawei, que já trabalha com a gente na área de segurança, estão vendendo, oferecendo um software que, através de uma tomografia, você tem um acerto de 90 e tantos % se a pessoa está ou não está contaminada. Então, infelizmente é isso. Eu estou aqui trancado em casa, evidentemente numa condição muito melhor que muitos baianos e brasileiros. Eu vivo num apartamento confortável, enquanto eu sei que muitos baianos estão lá numa casinha apertada, às vezes com 4, 5 pessoas dentro de casa, pai, mãe e 3 filhos, em 40, 50 metros quadrados, ou às vezes até menor. Então, não é bom, mas, como diz o ditado popular, o que amarga é o que cura. Então, para curar, nós temos que evitar adoecer e, portanto, é o isolamento social. E eu concordo contigo, viu, senador? Muito melhor a gente falar tranca-rua, bloqueio total, confinamento total, do que lockdown. O povo precisa entender de fato o que é que está acontecendo e a expressão correta. Agora é o seguinte, ontem o governador concedeu uma entrevista aqui na TVE. Inclusive eu perguntei a ele se a rede pública da Bahia vai chegar ao seu limite, a rede de saúde. Ele disse que sim, diante do nível de contaminação atual das pessoas. Qual a sua opinião, senador, sobre a utilização das UTIs da rede privada para atender a população? Olha, eu tenho projeto de lei, inclusive, apresentado no Senado nesse sentido. Quando você está numa crise, não dá para você escolher. Aí você tem que passar por um planejamento, aí sim, que é coordenado, combinado, evidentemente, ninguém vai brigar com ninguém, mas assim como está acontecendo o governador Rui Costa, com os prefeitos, inclusive o prefeito da capital, porque é a cidade com o maior número de óbitos, porque é a maior população que nós temos numa cidade na Bahia, com outros prefeitos também nessa tentativa de se ajudar, é óbvio que a rede privada tem que entrar nesse planejamento para que a gente possa ampliar a nossa capacidade. Nós estamos trabalhando muito, é óbvio que Rui, em função de todos os centros de diagnóstico, as policlínicas que a gente fez, o volume de novas UTIs, e nós estamos nessa ansiedade, aguardando a chegada de respiradores, porque ele preparou UTIs, fez inclusive na Fonte Nova, no antigo Fazendão, em outros locais estão sendo feitos, a depender da proximidade, uns para pessoas não contaminadas, outros para as pessoas contaminadas, e nós vamos depender de respiradores. E está numa briga no mundo. Essa é uma coisa também que o governo federal tem muito mais força do que cada governo estadual. Então, se o governo federal entra, pega um daqueles aviões do Exército, cargueiro grande, manda para a China, paga à vista, traz aqui e distribui, era um dos papéis que o governo federal poderia estar fazendo. Em vez de ficar só polemizando com aquilo que não interessa,
ter uma atitude concreta, como outros países já fizeram. Mas eu acho que pode bater no teto, apesar de que no per capita a Bahia ainda está com um nível de contaminação abaixo do geral. Nada é para comemorar, preferia estar fora dessa pandemia, mas eu parabenizo o êxito da estratégia que foi montada pela Secretaria de Saúde junto com as secretarias municipais. É isso, a Bahia nesse momento ocupa a 18ª posição no país inteiro em relação à taxa de letalidade, agora com um pouco mais de 200 mortes. O Senado Federal, inclusive, senador, aprovou medidas de apoio financeiro para estados e municípios de todo o Brasil. Eu quero saber o seguinte, que apoio é esse que vai chegar para a Bahia para ajudar a enfrentar a pandemia? E se o senhor acredita que esse apoio vai ser suficiente? Olha, suficiente seguramente não será, porque a perda de arrecadação da Bahia e dos municípios, não todos, porque nem todo município tem ISS, mas quem depende de FPM também teve a sua receita quebrada, e quem tem muito ISS, evidentemente, mesmo IPTU, muita gente talvez com queda de salário vai talvez atrasar, eu espero que consiga pagar, porque o orçamento público nesse momento é fundamental para atender a pandemia, mas nós lutamos muito. O governo começou oferecendo 30 bilhões, foi a Câmara e o Senado que conseguimos, na pressão, subir para 60 bilhões, isso do ponto de vista de dinheiro vivo para estados e municípios. Tentaram fazer uma briga entre estados e municípios, que eu acho que não é real. A divisão 60-40 é por reconhecer que hoje o maior gasto é em leitos de UTI, e, em geral, média e alta complexidade é toda por conta do Estado. Então, não tem uma preferência. Todo mundo quer ser ajudado, todo mundo precisa ser ajudado. Fizemos isso, fizemos a suspensão até o final do ano do pagamento de uma série de dívidas, inclusive da Previdência, para os municípios que tinham negociado. Isso vai aliviar o caixa também. Fizemos uma série também de suspensões de pagamento de dívidas dos estados, com bancos públicos e privados para serem renegociados. Isso também vai aliviar o caixa. Entre renúncia e dinheiro entrando, se eu não erro, o número é acima de 4 bilhões de reais para o estado da Bahia e para o conjunto dos nossos 417 municípios. É suficiente? Eu creio que não. Pode ser que num ou no outro lugar isso empate com a perda de arrecadação. Mas evidentemente, nós fizemos isso para poder contribuir. Aí, de novo, vale aquela pergunta que você fez do auxílio emergencial. A gente aprovou por 4 meses e a suspensão do pagamento por 8, até o final do ano. Evidente que se a gente continuar neste quadro que nós estamos, a recessão com uma queda do PIB, da atividade industrial e, portanto, uma queda da arrecadação dos estados, provavelmente daqui a 2 meses, nessa avaliação, a gente tem que propor um alongamento desse auxílio a estados e municípios. Mas aí eu prefiro esperar, porque nós estamos muito num campo de imprevisibilidade. Ninguém sabe dizer que dia é o pico, quando é que começa a cair. Então, vamos aguardar, vou insistir. Não acelere se você não conhece o caminho. Fique em casa, porque nós não conhecemos o caminho da cura nem da vacina para o Covid-19. Agora, senador, é o seguinte, apenas 6 bilionários brasileiros concentram a riqueza da metade da população. Um estudo realizado pela ONG Oxfam revela, inclusive, que apenas 5% dos mais ricos no Brasil possuem a mesma renda que os outros 95% da população. Em um país tão desigual, qual a importância do investimento público no Sistema Único de Saúde, o SUS, para ajudar, na verdade, a vida das pessoas? Primeiro, Raoni, eu quero dizer que não vou chamar de elite, que eu acho que não merece esse nome, mas os ricos brasileiros, ou a chamada classe dominante brasileira, tem essa dívida secular com o Brasil e com o povo brasileiro. Nós vivemos num país que aponta a segunda maior concentração de renda do mundo. Nós somos mais de 190 países no planeta. Repare que nós somos o segundo pior. Ao mesmo tempo, nós somos, sei lá, a 11ª, 12ª economia, uma natureza maravilhosa, quer dizer, condições excepcionais. Mas você tem uma classe dominante que, infelizmente, é sucessora
dos senhores de escravo, não vou generalizar, mas muitos continuam achando que o problema é meu CPF. Deixa o pessoal morrer, eu só não quero que minha empresa quebre, que a minha riqueza não acabe. Então, é uma tristeza isso aí. Eu, quando eu trabalhava com o presidente Lula, fiz 1 ano e meio de trabalho no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com 90 brasileiros e brasileiras de todo o caleidoscópio brasileiro. MST, Movimento Sindical, presidente da FEBRABAN, presidente da Confederação da Índia, todo mundo. E depois de 1 ano e meio de estudo, eles mesmos concluíram por consenso que o maior obstáculo ao desenvolvimento brasileiro são as nossas desigualdades sociais e regionais. Então, não tem saída. Ou nós vamos mudar esse desenho que você falou, de um país da sexta maior taxa, segunda maior concentração de renda, sexta maior taxa de desigualdade social. Não existe. Então, eu achava graça quando o pessoal falava assim, eu tenho que ter o Estado mínimo. Agora o pessoal está entendendo. O que quer dizer Estado mínimo? Significa menos hospital público, menos médico, menos militar na segurança, menos polícia civil, polícia técnica. Então, agora as pessoas estão acordando que essa conversa serve para quem tem tudo à sua disposição. 0,5% da população tem tudo à sua disposição. Pega seu avião, se manda, se pica, vai para qualquer lugar do mundo onde tem uma condição melhor. Mas 95%, 98%, 99% não tem essa condição. Então, eu acho que essa chaga realmente entristece o Brasil. E, por isso, eu acho que nós vamos ter que conviver durante muito tempo com programas de renda mínima, como o Bolsa Família em parte, foi criado por a gente, mas eu diria até mais robustos para poder atender a essas pessoas que estão alijadas do mundo do trabalho, não só pela crise, mas pela própria evolução da tecnologia. A chamada indústria 4.0, a inteligência artificial, está tirando emprego de muita gente, até de profissional liberal. Então, essas pessoas não podem ficar o Deus dará. Então, elas vão ter que ter esse cuidado. E, por fim, você me perguntou qual a importância do investimento em saúde pública. Queria lembrar um episódio que eu acho que quase todos nós lembramos. Em 2008, 2009, teve aquela crise financeira internacional. O presidente Lula foi para uma entrevista numa televisão, numa coletiva, e disse, olha, aqui no Brasil não vai ter nenhum tsunami. Nós vamos ter, essa crise vai virar uma marolinha. Passada a crise, e realmente no Brasil ela foi, eu diria assim, muito menos danosa do que em outros lugares, a crise de 2008, 2009, eu fui perguntar ao presidente Lula, presidente, o senhor tinha alguma bola de cristal? O senhor sabia o que era que só ia dar uma marolinha aqui? Ele falou, ele que me chama de galego, falou, não, galego, eu sinceramente não sabia. E por que o senhor falou? Eu falei porque eu sou o presidente da República, sou o líder da nação. Se eu não mostrasse estímulo às pessoas para comprar, consumir, para não desempregar os operários que trabalham em toda a indústria nacional, aí sim nós teríamos um tsunami. Então, ele tomou a atitude que eu acho que um líder responsável tem que fazer. Na hora de uma crise, na hora de uma tempestade, cuidar dos seus, unir a nação e não ficar a cada semana arrumando uma briguinha só porque lhe interessa animar a sua torcida organizada. Então, eu lembro isso para dizer, se não fosse os bancos públicos na crise de 2008, 2009, se não fosse a Petrobras estimulando o investimento, 2008, 2009 a gente teria uma crise muito maior. E se não fosse o SUS, esse sistema público cheio de problemas, mas o maior do mundo em atendimento, nós hoje teríamos um quadro muito pior do que esse que estamos vivendo. Senador, eu queria te agradecer por essa entrevista, foi um prazer realmente muito grande. Só para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte, agora que já se passaram esses primeiros meses, né, da chegada da pandemia aqui no Brasil, queria que você esquecesse agora um pouco o lado do senador para saber o seguinte, o que o ser humano Jacques Wagner aprendeu até aqui com essa experiência? Olha, primeiro, bom, eu já tinha algum desses valores, mas confesso que a pandemia, que afasta filho de pai, avô de neto, até para dar um abraço, ela inevitavelmente produziu em mim, produziu em Fátima, nos meus filhos, até porque no meio da pandemia minha mãe faleceu no dia 14 de abril, não foi de Covid, foi de idade mesmo, 96 anos, então já estava numa idade
apesar de consciente, sem sofrer, mas para mim estimulou muito a aumentar a valorização daquilo que para mim é mais sagrado, aquelas coisas que a gente carrega por dentro, o carinho pelo próximo, o amor que você tem pelas pessoas que estão à sua volta, valorizar mais o aperto de mão, que hoje virou um cumprimento à distância, o abraço, que tem feito falta a muita gente, o contato que a gente gosta de ter com amigos, chamando em casa, indo para a casa dos outros, e principalmente a solidariedade. Eu queria, nesse momento, encerrando a nossa entrevista, de novo dizer para você que a minha maior preocupação é sempre como é que está passando cada baiano, cada brasileiro, porque o sofrimento é muito grande. Então, eu espero, minha gente, eu que digo sempre no interior, quando eu caminho, a roupa bonita que você veste, depois de 10 lavagens, vai embora. Mas o que você carrega por dentro, esse pode tomar banho todo dia, e o que você carrega por dentro na sua alma, no seu espírito, esse você vai carregar para sempre. Então, gente, vamos valorizar aquilo que é, de fato, fundamental para a vida. O amor, o carinho, a fé, a espiritualidade, a amizade, o abraço, o aperto de mão. E eu quero terminar deixando esse abraço a todos vocês que nos acompanham pelo TVR Revista. Muito obrigado. E, Raoni, parabéns a você, a toda a direção, a técnica. Eu sei que vocês estão suando a camisa, mas vale a pena. Pelo menos vai dar aquele orgulho de chegar em casa e dizer: estou cumprindo o meu papel. Um abraço, tudo de bom para vocês e que Deus nos abençoe para melhorar essa crise. Amém, senador. Muito obrigado e até a próxima.